Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Nostalgia na TV. Solta a vinheta! Bom pessoal, atendendo a pedidos, hoje eu vou falar sobre o seriado Chaves e Chapolin Colorado. Amado pelas crianças, praticamente, né, pelos países latino-americanos, é considerado o nosso herói. Os fãs o consideram como o herói dos países latino-americanos. Bom, o Chaves chegou ao Brasil em 1984, né, pelo SBT. Mas é lógico, ele começou a ser realmente produzido pela Televisa, que é o principal canal mexicano, né, que é rival da Globo em termos de exportação de telenovelas. Então o Roberto Bolanos, que criou os personagens, ele começou a produzir um trabalho que foi encomendado para ele, né? Um trabalho quase artesanal, né? Barato, os custos, né, com o programa é barato, então o pessoal confiou apenas no talento dele e viu o que dava para fazer. Então ele começou com Chespirito, né, com um programa de variedades, com personagens engraçados, e eles viram que o negócio parecia que estava dando certo, né, e começaram a dar corda, começaram a investir um pouco mais, e depois, quando viu que a audiência estava subindo, então a Televisa, conversando com ele, programou para que ele fizesse um programa solo. Então, o primeiro programa, o pessoal acha que é o Chaves, né, que foi produzido primeiro, não foi. Foi o Chapolin Colorado, né, o Chapo que foi primeiro a ser produzido, depois é que entrou o Chaves. Primeiro ele produziu, né, o Chapolin Colorado, o negócio vendeu, começou a dar certo, o pessoal começou a gostar, os índices de audiência da Televisa subiram, para surpresa de todos, né, que o pessoal não botava muita fé, até pela simplicidade, com o humor ingênuo, né? Então, pouco depois, no mesmo ano, né, em 1971, eles já produziram o Chaves. Então, a audiência logo explodiu, foi um fenômeno. O pessoal ficou encantado, porque eram personagens simples, engraçados, do cotidiano, que as pessoas se identificavam com os personagens, né? E não tinham todos os atores. Começou primeiro, foi só com o Rubem Aguirre, né, que era o professor Girafales, o Roberto Gomes Bolanos, que era o Chaves, né, e a Dona Florinda, e o Edgar Vivarto, que chegou um pouco depois. Eram esses quatro que integravam a trupe lá do pessoal que produzia o programa, liderados pelo Roberto Bolanos. E o negócio comentou de tal maneira, aí depois eles descobriram o Kiko, né, o Carlos Villagrán, que ele fazia um personagem já em outro programa, de outra TV, que ele inflava as bochechas, o Bolanos adorou, e chamou ele para fazer parte da turma. Né? E aí começou a chegar os outros atores, por exemplo, a Angelines Fernandes, que era a bruxa do 71, né, Dona Clotilde, chegou além desses que estavam aí, começou a chegar o Godines, que era irmão do Roberto Bolanos, e o negócio começou a crescer, começou a aumentar. Depois o Valdez, chega o Ramon Valdez, que faz o Seu Madruga, também entrou para o grupo e parece que fechou, né? Esse grupo ficou fechado e o negócio começou a aumentar de tal maneira, gente, que em 1974, 75, começaram a fazer excursões com esse grupo. E já eram ali estrelas no México, né? Um negócio fantástico. Eles foram começou a fazer sucesso em vários países, começaram a comprar esse programa, principalmente países, Argentina, Honduras, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, né, até para os Estados Unidos, e o sucesso foi estrondoso. Aqui o pessoal ainda não conhecia, não havia chegado até aqui ao Brasil. Até que em 1984, né, o Silvio Santos, no SBT, eles foram até o México, mas segundo o que o pessoal comentou, não era nem para comprar o seriado Chaves, que acho que eles nem conheciam, telenovelas. Só que no pacote que o Silvio Santos comprou, acabou vindo, eles mandaram de contrapeso o seriado Chaves e o Chapolin. Era o Chave del Ocho, que é Chaves do 8.
Aí o Silvio Santos, eles viram, olharam, não gostaram, acharam fraco, isso aqui é alienante, parece que foi feito no fundo de quintal, muito fraco, isso não vai vingar, né? Então o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram dublados, e principalmente o Chaves foi dublado pelo Marcelo Gastaldi, que era um cara que é vindo do rádio, né? Um cara muito bom. E os outros dubladores também vieram do rádio, começaram, a Maria Cecília, que é a Chiquinha, começaram a fazer um trabalho muito bom, né? Então eles começaram como se fosse tapar as grades, né? Faltava alguma coisa, eles colocavam o Chaves em horários alternados e o Chapolin Colorado em horários alternados. Bom, só que eles viram que o índice aqui também começou a aumentar, começou a melhorar, o Silvio Santos logo viu, então começou uma programação em um horário melhor. Primeiro era um horário sempre tapa-buraco, de manhã, à tarde, né? E uns horários onde ele achava que o pessoal não ia estar vendo, pouca gente ia estar vendo. Só que eles se enganaram, que as crianças se apaixonaram pelos personagens, até pela simplicidade, pela ingenuidade, né? Que o Chaves fazia um menino que morava num barril, um menino de 8 anos. Então, pela singeleza, pela simplicidade, cativou o público. E o índice explodiu. O pessoal parece que ficou encantado com aquilo ali. E começou o sucesso, começou a aumentar e começou a incomodar os outros canais e começou a incomodar principalmente a Globo, né? A Globo ficou irritada com isso daí porque ela teve que mudar, por exemplo, a programação do Mais Você, da Ana Maria Braga, porque o índice dele estava superando. Depois colocaram no Globo Esporte, começou a incomodar e o sucesso começou virou como Coringa. Estava em baixa audiência em algum programa, joga o Chaves, joga o Chapolin, que o índice aumenta. O pessoal ficou, encantado. Quando chegou no caso eles vão continuar a gravação, porque o último dia a gravação foi cerca de 297 mais ou menos, né, que gravaram os programas do Chaves. O SBT pegou todos, né, praticamente todos, mas somente acho que 273 que estavam em condições de passar. E eles não sabiam que isso ia explodir, isso ia virar um ícone, um sucesso. E o pessoal ficou, até deixando os canais preocupados. Por que desse sucesso? Porque as crianças adoraram tanto e começou parte dos adultos também a acompanhar. Então o SBT estava incomodando, principalmente a poderosa Globo, né? É uma programação caríssima. E o Chaves, como veio como contrapeso e conquistou toda uma geração. Nos anos 80, não tinha Chico Anísio, Jô Soares, Costinha, Golias, mas lembrar o principal ícone da molecada, engraçado, do humor, é o Chaves. É uma geração dos anos 80 que ficou marcada, né? E isso continuamente. E o índice sempre aumentando. Em 2006, o Chaves levou sozinho o SBT ao segundo lugar. E ali apertando a Globo, encostando a Globo, que era a líder de audiência, a emissora mais poderosa, né, do país. A Globo tentou várias vezes comprar o seriado Chaves, não para passar na grade da TV, mas para ficar encostado lá e tirar esse problema, né? Que eles não tinham nem interesse em passar ele na televisão, não fazia parte do estilo da emissora, né? E isso começou a aumentar, incomodar. Depois do programa da própria Xuxa, ele começou a encostar, teve épocas que chegou a ganhar do programa dela, né? E, para vocês terem uma ideia, 375 milhões de pessoas assistiam por semana, né? Foi essa enquete, no mundo assistindo o programa do Chaves. Simplesmente uma coisa fabulosa, inacreditável. Como um programa daquele simples, vamos dizer, até produzido no fundo de quintal, né? Sem aqueles requintes, sem aquelas coisas todas, simples, começou a fazer sucesso. Aí o Roberto Bolanos, um bobo nem nada, produziu logo a escolinha do professor Girafales. E foi outro sucesso, acrescentando poucos personagens, né? Mas sempre os mesmos, que era a Maria Antonieta de las Neves, que era a Chiquinha, o Rubem Aguirre, professor Girafales, o Roberto Bolanos, o Chaves, né? O Carlos Villagrán, o Kiko, o Edgar Vivar, que é o Seu Barriga, né? Mas no papel como do Nhonho, que era um outro personagem, também arrebentou a boca do balão, né?
E por incrível que pareça, em 2020, no auge, né, inclusive antes o SBT tentou, eu não sei o porquê, tentou cortar, tirar da programação Chaves. E os fãs do Brasil inteiro, começaram a mandar cartas, a cobrar uma posição de emissora que não era para tirar da grade. Eu não sei, os entendidos, né, acham que sabem mais do que os fãs, simplesmente tirou. Mas foi carta, foi pedido pessoal na porta da emissora, cobrança do próprio Silvio Santos. Aí acabou que não saiu do ar, trouxeram. Em 2020, estava no auge, estava simplesmente um mito. E nessa época, por exemplo, o Ramon Valdez, o Seu Madruga, já tinha falecido, que ele faleceu em 1988. Né, foi o primeiro a falecer. Depois teve a Angeline, que é a bruxa de 71, que faleceu em 2000 e... Ela faleceu em 95. Né, ela faleceu e simplesmente, logo quando parou de gravar, ela faleceu. Então, em 2020, a Televisa, com o grupo Chespirito, não entraram num acordo e ficou até 2024 sem passar. A Globo tentou comprar para poder tirar, não conseguiu. O SBT, vendo isso, logo correu atrás, conseguiram renovar a Televisa com o grupo Chespirito, entraram num acordo e o negócio acabou dando certo, fluindo, e ela continuou na emissora com o mesmo sucesso. Depois foi para os Estados Unidos, inclusive Estados Unidos, e há indícios da Itália, Espanha, França. Na Argentina eles fizeram show no estádio Mário Kempes, lotado, abarrotado. Em 2010, o Carlos Villagrán e o Edgar Vivar vieram até São Paulo. Inclusive o Carlos Villagrán disse que era a última vez que porque ele não tinha mais idade nem saúde para compor esse personagem. E foi cerca de 5 mil pessoas chaparam um clube lá para poder revê-los. Ele desfilou pela cidade, o SBT deu uma cobertura enorme, e todo lugar que ele chegava. Então é uma coisa que só quem viu pode dimensionar a importância que esse programa teve para essa geração. E até hoje, é uma coisa que é atemporal. Inclusive agora a Netflix, que tem os direitos, e está passando na Netflix, aí foi feito bonecos, gibis, revistas, brinquedos, tudo com esse grupo, justamente com eles que estão aqui, com os atores que começaram desde 1971, na realidade seria 1970, que pegou 1970, gravaram até 1995, ou seja, 25 anos de estripulias, trazendo alegria para todo mundo. Então virou um ícone, O Chapolin Colorado era um personagem também maravilhoso, onde as pessoas adoravam ele, já que ele foi criado pelo Roberto Gomes Bolanos para satirizar uma crítica aos heróis americanos, Porque na realidade ele era atrapalhado, mulherengo, meio covarde, e super simpático, adorado pelas pessoas. E sempre no erro dele ele conseguia resolver os problemas, Então, era a Chaves, ou o Chapolin Colorado, ou a escolinha do professor Girafales, todo mundo parava para ver. E os fãs lotaram, porque a Maria Antonieta de las Neves, em 2013, teve aqui no Brasil também, teve em São Paulo. Foi uma recepção maravilhosa, calorosa, onde todo mundo que adorava o Chaves, e pessoal de outros estados, advindo do Brasil todo, para poder prestigiar, para poder conhecer de perto, conversar com essa atriz que é maravilhosa, que acabou conquistando todos. Só que com a notabilidade, com a fama de todos, inclusive superando até o próprio Chaves, vários personagens, como o Kiko. Então eles começaram a criar asa própria, e isso começou a trazer problemas. Porque já teve problemas, porque a Florinda Mesa, que fazia a Dona Florinda, primeiro ela namorou o Carlos Villagrán, que era o Kiko. Depois ela acabou desmanchando com ele e acabou namorando e casando até a sua morte com
com o Roberto Gomes Bolanos. Então então já começou um pouco, talvez, dessa rusga aí, né? Só que a Chiquinha também estava alçando voos próprios, né? A fama dela cresceu, então ela começou montou o próprio cirquinho dela, convidada para outros programas, assim como o Carlos Villagrán. Então eles saíam e retornavam, até que chegou uma hora que o grupo começou a se dissipar, ficando somente o Edgar Vivar com o seu Barriga, o professor Girafales, né? Então eles fizeram ali a cozinha da Dona Florinda para tentar ir com gravações anteriores, tentando agregar ali para ver se não perdia o foco. Mas só que eram outros tempos, o Kiko já não queria mais, já havia saltado fora. A Chiquinha também por direito, porque o Roberto Bolanos achava que os personagens eram dele, ele que criou. Só que o Kiko, numa entrevista, ele colocou, quem inchava ali a bochecha era um dom que Deus deu para ele, não era o Roberto Bolanos, né? E a última vez que o Chaves vestiu a roupa do Chapolin Colorado e do Chaves foi em 1995, ele foi lançar um livro, né, O Diário do Chaves. Depois disso, ele não esteve dentro dos personagens, ele acabou, foi para trabalhar em teatro. Só que ele já estava doente, já não estava mais com a mesma saúde, foi se debilitando, até que aí em 2016 nós perdemos também o professor Girafales, que quer dizer, todos foram se perdendo, né? Em 2014, infelizmente, nós perdemos o Chaves, né? O Roberto Bolanos, que inclusive em várias matérias eu cheguei a ver, ele estava com falta de ar, né? Estava com aparelho para poder respirar. Então foi um baque, foi um dia muito triste para todos os fãs e praticamente do mundo, porque o Chaves estava passando praticamente no mundo todo, né? E passa ainda, né? Então, onde passa o Chaves tem audiência. É muito amado, é muito adorado. Eu particularmente, inclusive a Florinda Mesa estava tentando fazer um abaixo-assinado com os fãs para poder voltar o Chaves à grade das televisões, das emissoras, não é? Mas hoje só tem vivo o Edgar Vivaz, que é o seu Barriga, a Dona Florinda, né? Florinda Mesa, e poucos estão vivos. Se perdeu a Angeline, que a Bruxa 31 também se foi, ou seja, só tem esse. O irmão do Roberto Bolanos também se foi. Então é um programa que já marcou, é um programa que ficou para a história da televisão e da memória e no coração daqueles que assistiram, principalmente nos anos 80, né, quando estava no auge, não vai esquecer, não esquece, e sempre tem novas gerações, novos fãs estão aparecendo, porque ainda continua na grade televisiva, principalmente na Netflix, as pessoas assistem e gostam e amam, porque é um humor infantil, um humor que não agride, não é? Inclusive, curiosidade, o Matt Groening, que é o criador dos Simpsons, ele falou que viu um episódio do Chaves, estava entre Estados Unidos, ali na fronteira, Estados Unidos e México. Então ele assistiu um programa do Chapolin Colorado, estava passando o Chapolin Colorado, e ele criou o Homem Abelhão, que é inspirado no Chaves. Mas tu vê, um programa que ele assistiu, ele se encantou. E é um programa que o SBT guarda na manga e é considerado prata da casa. Está caindo de audiência, a programação está fraca, coloca o Chaves, coloca o Chapolin, coloca a escola do professor Girafales, que é sucesso garantido. E os fãs não esquecem, está guardado na memória e no coração. Por exemplo, em Acapulco, aquele Férias em Acapulco, né, foi onde eles foram filmar, foi um dos que fez mais sucesso, né, onde o pessoal, os fãs não esquecem, é o que eles mais lembram. Aqui o hotel em Acapulco acabou sendo local de peregrinação. Os fãs acabou chapando lá, você tinha que marcar bem antes para poder ir até lá, porque estava tudo cheio, os quartos tudo cheio, né, desse hotel.
Só que em 2023 teve um furacão, né, em Acapulco, e acabou praticamente destruindo esse hotel. Estão tentando agora reformar, recuperar, né, ficar o mais parecido possível, que é para os fãs fazer aquela peregrinação. Fica difícil eles agora, a intenção de tentar ver se produzir um novo Chaves, não consegue, porque Chaves foi um só, Roberto Bolanos foi um só, e os atores estão indo, estão morrendo, e os fãs estão se sentindo órfãos, e principalmente desse tipo de programa tão simples, tão tocante, né, que hoje em dia não se vê mais. E essa é que está a magia, talvez, do Chaves, e aí o pessoal não quer que saia da grade. Pode repetir 10 vezes o mesmo programa, o pessoal dá risada dos mesmos 10 programas. Porque o pessoal sabe o que vai acontecer, mas não perde a graça. Ok, pessoal? Então, Chaves é praticamente uma homenagem que a gente está fazendo, né, para que os fãs não esqueçam, isso não se perca com o tempo, porque muita coisa feita igual o Chaves, bem feita, se perdeu com o tempo. E o Chaves não merece, até por aquilo que ele representa para toda uma geração. Ok, pessoal? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.